Se você chegou até aqui procurando recomendações de ações, saiba que não é a ideia do vídeo de hoje. Eu realmente quero trazer como eu investiria meus primeiros R$ 1.000, principalmente pensando na estrutura dessa carteira. Que tipos de ações eu colocaria nela, qual é a porcentagem que talvez eu assumiria um pouquinho mais de risco, um pouquinho menos. A ideia desse vídeo foi por conta do vídeo que o Pete fez, que o Primo fez, e muitos de vocês foram lá no Instagram falar: Bea, faz esse vídeo, pelo amor de Deus, porque a gente quer saber como você investiria seus primeiros R$ 1.000. E aí eu até dei uma olhadinha nas estratégias que eles utilizaram. Eu queria dizer que eu ainda vou trazer uma terceira via, uma terceira opção para a gente estruturar uma carteira. O que não quer dizer que um tá certo, que o outro tá errado. São apenas filosofias de investimentos diferentes e que, claro, você tem que entender o que serve para você ou não, o que faz você dormir tranquilo sem estar preocupado com a cotação das suas ações, se elas estão subindo, se elas estão caindo, beleza? E aí vamos lá, gente. Primeiro, antes de mais nada, você já vai deixar seu like, óbvio, porque é muito importante para mim. Vocês sabem que isso me ajuda aqui dentro da plataforma do YouTube, e também se inscrever no canal, gente. Rumo aos 200 mil inscritos aí em breve, quem sabe. Agora vamos lá, gente. Primeiro ponto, nós vamos supor que esses primeiros R$ 1.000 que você estaria investindo seria na bolsa de valores, porque você já tem os seus outros investimentos, talvez em renda fixa ou não, mas pelo menos a sua reserva de emergência você já tem, que é o que equivale a 6 meses do seu custo de vida em algum lugar que seja realmente líquido, que se der algum pepino, você consiga tirar rapidamente, resolver aquele probleminha ali e segue o baile, tá tudo certo. Por isso que daí eu já quero responder uma pergunta que muitos já me mandaram lá no Insta. Bea, eu posso colocar minha reserva de emergência em fundo imobiliário? Não, gente, pelo amor de Deus. Fundo imobiliário, assim como ação, ETF, tem uma liquidez na bolsa de valores de D+2, ou seja, demora aí pelo menos 2 dias para essa grana entrar na sua conta. E para quem tá precisando resolver algum problema, alguma emergência, isso é muito tempo. Então procure alguma coisa realmente líquida, entenda que a sua reserva de emergência não vai ser o lugar para você procurar a melhor rentabilidade, mas sim a questão da segurança e para realmente você não precisar zerar suas ações caso dê algum problema, porque você está investindo sim, pensando aí em boa parte da sua carteira para o longo prazo. Agora vamos lá, gente. Primeira coisa que eu não faria com essa minha carteira de R$ 1.000. Eu não pulverizaria. Acho que existe essa palavra, mas por quê? O que é pulverizar? Talvez nesse início a gente não tenha muito tempo ou não tenha muito conhecimento para estudar as empresas, para acompanhar elas, para realmente acompanhar os resultados que elas divulgam trimestralmente. Então, muitas vezes, para quem está querendo começar e já vai lá e coloca, sei lá, 12, 15 ações numa carteira, isso às vezes pode ser muito para quem está começando por todos esses fatores que eu falei. Você vai conseguir acompanhar elas? Se você já respondeu que isso não, talvez vai ficar um pouquinho difícil, então calma que a gente pode trazer isso para uma carteira um pouquinho mais enxuta. Até porque uma carteira, às vezes, muito grande nesse começo, pode fugir do seu controle. Você pode ter empresas que estão performando muito bem e tem empresas que estão lá meio que patinando, indo mal, e você nem percebeu porque você não está conseguindo gerenciar uma carteira tão grande. Então, primeira coisa, eu não teria uma carteira muito extensa nesse início, mas também em contrapartida, eu não teria um único ativo. Por quê? Um único ativo exige que você realmente saiba o que você está fazendo. Porque se você colocar seus R$ 1.000 em um único ativo, por exemplo, como foi o caso de Cielo, pode ser que você veja o seu capital ser reduzido em 1/3 do que era, porque você não estava diversificado e também você colocou todas as suas fichas em uma única empresa. E nesse início é muito difícil a gente ter um know-how ou toda a expertise para realmente ter 100% de confiança que nós estamos dando ao win numa empresa que é realmente boa. Pode acontecer, inclusive, de você acertar fazendo isso. Só que aí eu já vi um caso de uma seguidora, ela já me contou que isso aconteceu, inclusive por direct lá no Instagram, que ela foi lá, colocou toda a grana dela em uma única ação. E show de bola, dobrou de valor assim em 2 meses aquilo lá. E aí ela achou que isso era o padrão da Bolsa de Valores, que ganhar dinheiro na Bolsa é essa mamata aí, que era essa coisa fácil de colocar R$ 1.000 e virar 2 aí em 2 meses. Só que não é assim, gente. Bolsa de Valores não é assim que funciona, você realmente tem que pensar para o longo prazo. O que eu digo que ela teve foi o azar de principiante. Por quê? Porque ela ganhou essa grana, ela achou que isso era o padrão e ela achou, inclusive, que depois ela poderia dar o win sempre, até o momento que ela escolheu uma ação errada e ela perdeu muito dinheiro. Então a diversificação é importante, porém não pode virar pulverização. E você escolher um único ativo, corre o risco de você, de cara, talvez
errar na sua escolha e perder muita grana, ou acertar na sua escolha e achar que é fácil ganhar dinheiro na bolsa de valores, coisa que não é, e aí, né, talvez isso te atrapalhe um pouquinho na sua jornada. Mas então, como que eu faria, gente? Pois bem, primeiro ponto que eu então, para começo de conversa, tentaria adotar a estratégia de investir sim esses R$1.000, mas ter a frequência de todo mês estar investindo e fazendo os meus aportes, porque eu acredito que essa é a estratégia que mais vai te ajudar a construir um patrimônio e talvez lá na frente viver dele, viver da rentabilidade dele, dos dividendos, enfim. Então você ter essa regularidade é muito importante. E por mais que você vai investir talvez R$1.000 agora em apenas 4 ações, por exemplo, que foi o que eu separei aqui hoje, no mês que vem, você pode vir com mais R$1.000 e comprar 4 ações diferentes e aí o seu portfólio já vai ter aí 8 ações. Então, a gente precisa entender que nós temos que começar de uma maneira, porém nós também temos que pensar na nossa estratégia para daqui 5, 10, 15 anos e como que a gente vai fazer toda essa construção desse patrimônio. Mas vamos supor então, R$1.000, meu primeiro mês, meu primeiro investimento em bolsa de valores. Eu sempre gosto da estratégia de que 90% do meu capital eu vou realmente investir pensando no longo prazo, em empresas seguras, que não me tiram o sono, que eu consigo tranquilamente deitar e dormir. E os outros 10% eu aceito assumir um pouquinho mais de risco, pensando sim que eu consiga talvez uma valorização, uma rentabilidade um pouquinho maior com esses 10%. E aí é claro que ele não vai fazer milagre na minha carteira, porém, se der certo, ele consegue sim aumentar parte da minha rentabilidade. Então vamos supor que eu pegue R$1.000 e divida em 4 ações, sendo que 3 ações vão ser aquelas que eu considero tranquilas, que, enfim, eu acho que não vão me dar dor de cabeça pensando aí no médio a longo prazo, e uma ação é aquela ação que eu entendo que envolve um pouquinho mais de risco, mas eu tô em busca, assim, de um pouquinho mais de rentabilidade, só que igual, isso aqui só vai fazer parte de 10% da minha carteira. Então, se der errado, eu não vou perder muita grana, e se der certo, eu consigo, assim, uma rentabilidade um pouquinho maior. Então, vamos supor que dessas 4 ações, 3 vão ser as tranquilas. R$300 em Engie, R$300 em Lojas Renner, R$300 em B3. Vamos supor, gente, lembrando, isso aqui não é recomendação, são apenas exemplos de como eu dividiria a minha carteira. Até porque aqui vocês estão vendo que eu estou diversificando entre setores, então eu vou ter uma do setor financeiro, uma do setor de varejo e uma do setor de energia. E aí, essa minha quarta ação seria aquela que eu diria que é um pouquinho mais de risco, que sei lá, pode ser até de um outro setor que você queira, mas como você entende que é risco, não tem problema você copiar o que já tem aqui, então vamos supor que eu coloque Via Varejo. Eu sei que Via Varejo não anda bem das pernas, mas tem projetos novos, isso pode virar alguma coisa ou não, mas eu aceito o risco de talvez colocar 10% da minha carteira nela e ver o que rola. Então, como que isso ficaria? É óbvio que você não vai conseguir comprar exatamente R$300 de cada uma, mas você consegue se aproximar muito disso. Eu até separei aqui para vocês, fiz umas continhas de como isso ficaria para fazer um pouquinho mais de sentido. Por quê? A gente entende que nós vamos ter que comprar aí no mercado fracionário, porque aquele lote padrão de 100 ações a gente já não vai conseguir, porque, por exemplo, se você for comprar 100 ações de B3 que está sendo cotada, sei lá, R$46, você vai precisar de R$4.600. Você não tem isso, você só tem R$1.000. Então, o que você vai fazer? Lá na hora de comprar suas ações no home broker, você só vai colocar o Fzinho do lado e ir para o mercado fracionário. Porque nas minhas continhas aqui, para a gente poder fechar esses R$1.000, o que a gente precisaria? Nós precisaríamos comprar, então vamos supor B3 a R$46,19, que está sendo cotada agora, nós conseguiríamos comprar 6 ações, resultando em R$277 aproximadamente. Engie seriam 7 ações, a R$44,47, sendo aí R$311 o total da minha compra, e Lojas Renner aqui a R$49,08, também seriam 6 ações, se aproximando a R$294. E aí, Via Varejo que eu tinha falado para vocês, ela é aquela porcentagem que vai ser um pouquinho maior. Então, ela está sendo cotada a R$6,78, eu compraria talvez 17 Via Varejo. E aí, o que a gente entende? Que todas eu fui para o mercado fracionário, e claro que eu não consegui cravar exatamente R$300 igualmente para aquelas 3 ações e nem os R$100 para Via Varejo, mas eu estou muito próxima. Entendam que nesse início eu não diferencio o
peso das ações, porque eu entendo que quem está começando talvez ainda não saiba fazer isso, não saiba olhar para sua carteira e dizer qual que é a ação preferida dele que merece um pouquinho mais de peso. Então dê pesos iguais para essas ações que você considera mais tranquila e apenas 10% você vai colocar naquela ação que envolve um pouquinho mais de risco. Enfim, gente, essa seria a maneira que eu investiria os meus primeiros R$1.000. E é claro que eu falei para vocês da questão do mercado fracionário, mas nós temos que considerar o seguinte: o mercado fracionário, ele vale a pena para quem tem corretagem zero. Então, se você é cliente da Clear, se você já tem conta, porque eu sempre tô aqui falando para vocês, você tem essa corretagem zero. O que você vai pagar são só aquelas taxinhas da bolsa, que são os emolumentos, que são os impostos, e até aí tudo ok. Já para quem está começando, mas ainda não tem corretagem zero, aí a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes você vai começar a torrar o seu capital só em corretagem e você comprar, por exemplo, 6 ações de B3 já não vai valer a pena. Aí talvez você comece a olhar para realmente comprar um único ativo com R$1.000, mas entendendo todos os riscos que você está correndo em fazer isso ao invés de diversificar. Por isso, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo da Clear para vocês abrirem a conta de vocês, ter a corretagem zero. Vocês sabem que é de graça manter a conta lá também. E aí, o que eu quero saber de vocês agora nesse momento? Qual seria a sua estratégia para investir os seus primeiros R$1.000? Ou até mesmo, qual foi a sua estratégia quando você fez os seus primeiros investimentos em bolsa de valores? E não necessariamente precisa ser R$1.000. Quando você começou com R$100, com R$200, R$300, não importa. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber realmente o que vocês estão achando aí da bolsa de valores, como que vocês estão se comportando aí no meio desse nosso mercado. E mais uma vez, gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, que é muito importante. E aí, eu vejo vocês numa próxima.